Meu nome é Elisa, eu sou designer de interiores, nossa procedência é de São José do Rio Preto, mas estamos aqui em Minas já tem 35 anos. Hoje sou olivicultora. Meu nome é Álvaro, sou geólogo de formação, vim para Poços de Caldas em 1986, junto com a Elisa. E sou também originário de São José do Rio Preto e atualmente ainda continuo sendo geólogo, sou cervejeiro, charcuteiro, cachaceiro, um monte de dinheiro aí. A edição do nosso programa começou com imagens de Águas da Prata, que é uma das cidades que dá acesso ao nosso destino de hoje. O Olival do Azeite Terras Altas, no sítio da Elisa e do Álvaro. Simpático casal que foi apresentado a você no início dessa edição. O local fica na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais, a 16 quilômetros do centro de Águas da Prata, e tem como principal ponto de referência o Pico do Gavião, lugar que ficou conhecido pela prática de voo livre. E eu te convido a conhecer um pouquinho mais sobre a olivicultura e o azeite Terras Altas a partir de agora. A vinda nossa para a região foi por causa do trabalho. Nós compramos essa propriedade em 2005 com o objetivo de lazer, né? A gente queria fazer uma casa para passar final de semana. E assim foi durante algum tempo. Num determinado momento, em 2007, 2008, nós vimos uma reportagem sobre olivicultura em Maria da Fé, que estavam começando a cultivar oliveiras, e nós resolvemos fazer uma experiência. Compramos umas 50 mudas e plantamos para poder ver como seria, né? Se daria certo, se não daria certo. E aí achamos que ia dar certo. E aí resolvemos começar a plantar oliveiras. Vamos falar assim, esse achar que dá certo e dar certo, foram muitos erros, muitas correções para chegar onde chegamos hoje, né? Fui me desvinculando do design de interiores, né, dos projetos. Meus projetos eram em Poços, né? Trabalhei muitos anos em Poços. E chegou um momento que abrimos um empório, veio a cervejaria junto e não consegui mais dar conta de tudo, né? Então fui me desvinculando do design de interiores. Hoje é aqui, né? É cuidar da loja, das oliveiras, do paisagismo que a gente traz para cá e cuidar das oliveiras, que hoje é o meu maior prazer. Hoje nós somos totalmente rurais. Estamos morando aqui na propriedade, adoramos aqui, tanto eu quanto o Álvaro, a gente adora morar aqui. Eu ainda trabalho um pouco com geologia, né? Eu ainda tenho alguns trabalhos que eu faço. Eu ainda trabalho como consultor nos projetos de terras raras que estão se desenvolvendo aqui na região. Eu ainda tenho um pouco de atividade como geólogo. E mesmo o design de interior, os projetos, tudo que vai ser construído, tudo que está sendo construído aqui, eu vou fazendo os projetos, tomando conta disso. Então, não paramos totalmente com o que é a profissão. Na verdade, eu não aceito contratar uma outra design de interior que não seja ela, entendeu?
É a sua predileta, né? É minha predileta e eu já pago bem, entendeu? Então... Olha, eu ralo aqui nessas oliveiras, viu? Ele me paga bem, não. Eu faço meu suor aqui, ó. Pra sair aquele azeite fresquinho, delicioso. As primeiras mudas, elas vieram, quando o pessoal começou a plantar, vieram do Chile, né? Então, foi mais difícil essa adaptação. Hoje, se você for fazer um pomar, né, um olival, você já consegue mudas que são feitas de árvores daqui, né, que já são produtivas no Brasil, né? Já adaptadas. Então, leva menos tempo, com 4, 5 anos você já consegue ter uma produção de azeitonas para fazer o azeite. Mas ainda, a nível na produção nacional, os nossos números ainda são abaixo Sim. dos números europeus. Na época que nós plantamos, não existia, vamos falar assim, assistência técnica, gente da área com conhecimento para isso. E aí nós e outros olivicultores da região contratamos uma consultoria de um pessoal da Espanha, que durante 2 anos eles nos auxiliaram e nos ensinaram muitas coisas, né, no manejo das oliveiras, como cuidar delas, como fazer poda, como fazer adubação, as pulverizações, para melhorar isso. Mas ainda hoje, ainda assim, nós ainda temos muito a aprender, né? Ainda tem um problema de adaptação climático ainda, que ainda elas não estão completamente adaptadas, por isso que a gente ainda não consegue uma produtividade igual à da Europa. Por sorte, né? Por uma dádiva da natureza e de Deus, a gente tem um azeite, né, muito especial, né? Não só, vamos falar assim, nós, mas de forma geral, todos os azeites da nossa região são azeites com uma qualidade muito especial. A primeira safra que só veio em 2018 por causa de vários erros que nós cometemos, né? Vamos falar assim, olivicultura no Brasil é uma cultura muito nova, quer dizer, tem 20 anos de olivicultura no Brasil, enquanto que na Europa você tem 5.000 anos de experiência. E aí esses erros que nós cometemos lá atrás, como plantar com espaçamento errado, plantar uma única variedade, tudo isso teve que ser corrigido ao longo do tempo até chegar ao que nós temos hoje e conseguir uma certa produtividade, que ainda é muito abaixo da produtividade que se tem na Europa, né? Hoje a gente consegue uma produtividade de 10 a 15 quilos por árvore, enquanto que na Europa ou no Chile a produtividade gira em torno de 30, 40 quilos por árvore, né? A colheita, vamos dizer assim, seria o principal ponto aí para você ter um azeite de qualidade. A colheita ela precisa desse ponto de maturação perfeito do fruto, né? Para o azeite, como você mesmo disse, né, que aprendeu que a azeitona verde é o fruto verde. E a azeitona preta é o fruto maduro. Então é esse ponto de maturação para o azeite. A gente faz uma colheita com ela mais verde e num ponto de vez, com muito poucas azeitonas maduras, né? Vai ter um azeite mais intenso. E isso você tem que escolher dentro do olival as porções que estão no ponto certo de colheita. Isso. E além do que, a colheita é manual. Tudo que você colhe no dia tem que ficar armazenado em caixas plásticas de 20 quilos para que não haja esmagamento da azeitona. Essas caixas têm que ser arejadas, tem que ficar na sombra e no mesmo dia elas são transportadas no final da tarde para o lagar
e processado o azeite, e imediatamente depois de processado o azeite, ele é transferido para o tanque, um tanque fechado, né, e injetado nitrogênio para poder isolar o azeite do oxigênio, porque o oxigênio é um veneno para o azeite, né? Vamos falar assim, os 3 inimigos do azeite é oxigênio, luz e calor, né? Esses 3 componentes aí, eles degradam a qualidade do azeite. Então você tem que fazer isso, você tem que processar o mais rápido possível, ter o ponto certo de maturação e fazer isso com determinados cuidados. O que acaba sendo uma meio que obrigatoriedade para você ter azeite de qualidade. E quem, vamos falar assim, um grande produtor dificilmente vai conseguir fazer azeite de qualidade, porque ele não consegue somar todos esses ingredientes aí, todas essas exigências para se ter um azeite de qualidade. Você fala assim, um grande produtor jamais vai conseguir colher tudo no ponto de maturação correto, vai conseguir processar tudo no mesmo dia, né? São algumas coisas que pesam muito no azeite. O nosso terroir vulcânico, ele imprime características especiais nos azeites da nossa região, mas se essas características forem mascaradas por outros defeitos introduzidos por uma má colheita, essas características desaparecem, né? Elas somem. Elisa, o que é isso aqui? Isso aqui é um enxerto que nós estamos já conseguimos algumas experiências aí que deram certo, porque nós temos no olival uma grande variedade de arbequina e também temos grapplo e coronet, mas a maior parte é arbequina. E então nós estamos fazendo alguns enxertos para poder ver se ele nasce um galho, por exemplo, aqui de grapplo nessa árvore da arbequina. Nós já temos algumas árvores que deram certo e que produziram. Esse ano, por exemplo, já está o galho grande e ela produziu grapplo e arbequina. Então, para essa polinização cruzada, ao invés de a gente tirar uma árvore já adulta, né, a gente está fazendo essa experiência com os enxertos. Então, por exemplo, se esse enxerto der certo, a gente vem e corta aqui, porque aí esse galho ele vai se tornar um galho de grapplo, certo? E o restante da árvore é a arbequina. Interessante, né? Certo? Muito interessante. E as variedades que vocês têm aqui, quais são? Nós temos a arbequina, grapplo, que nós temos uma árvore de grapplo aqui, ela tem uma folha maior, é uma azeitona maior, certo? E temos a coronet, que a grapplo ela é uma variedade italiana, a arbequina é espanhola, e temos a coronet, que ela dá uma azeitona pontudinha, que ela é uma variedade grega. No azeite, o que vai imprimir no azeite essas características de cada uma, certo? A arbequina deixa um azeite bem frutado, a grapplo dá um amargor para o azeite e a coronet picância. Então, como a nossa colheita é feita tudo junto e misturado, a gente não tem uma separação, então seria um blend do campo, é o que colhe, vai para o lagar, espreme e aí sai essa variedade, sai o blend do azeite. Então tem anos que, por exemplo, se você teve um pouco mais de grapplo, ele pode ter um pouquinho mais de amargor. Você teve um pouco mais se produzir um pouco mais de coronet, que ele vai ter mais picância, um pouquinho mais de picância, mas sempre muito frutado, que é a maior parte que a gente tem no olival, que é a arbequina. Bom, as principais dúvidas que normalmente o pessoal pergunta a azeitona verde é a mesma que a preta, né? Isso é muito comum o pessoal perguntar. As dúvidas, vamos falar assim, em relação à utilização do azeite em fritura, o azeite, ele acima de 170 graus,
ele começa a perder parte das propriedades dele. Não é que ele vai ficar uma coisa, um óleo nocivo, não é isso, ele vai simplesmente perder. Você vai falar assim, você aquece ele vai perder aroma, ele vai perder sabor, ele vai ter alguma coisa. Então um azeite de qualidade, ele é preferencialmente usado para você comer ele cru, né, ou em pratos frios, ou para finalizar um prato quente, né? Você não vai fazer uma fritura com azeite. Uma coxinha com azeite. Né? Você não vai fazer isso, até porque a coxinha vai ficar do mesmo jeito se você fritasse num outro qualquer, né? Não vai mudar muita coisa. Então, assim, basicamente é isso. O pessoal quer saber muito qual é a época da colheita, que a gente colhe normalmente janeiro, fevereiro, né? Exatamente. Né? Pessoal, são essas dúvidas. Quando colhe, quando que tem se é uma flor. safra só por ano, se tem, que é uma safra só, né? Só em janeiro, fevereiro, que é a colheita. Como que é essa florada, quando é a época da florada? A florada da oliveira, ela vem em agosto, né? Começo de agosto, isso depende muito do clima, né? Com quanto de frio já temos em horas acumuladas. E também, assim, como que é essa florzinha? Ela é uma florzinha bem miúda, bem miudinha mesmo. As abelhas gostam muito, mas ela não tem um aroma, um cheiro assim, não tem. Mas as abelhas gostam muito, então praticam ali toda a benfeitoria da polinização, né? Uma coisa que o pessoal pergunta muito é assim, se eu plantar uma oliveira em qualquer lugar, vai bem? E a gente fala assim, ó, vai bem, como árvore ornamental. Sim. Né? Se você plantar uma oliveira em São João da Boa Vista, ela vai dar uma árvore frondosa, bonita. Só que ela não vai florescer e não vai frutificar, porque a oliveira tem uma exigência de uma quantidade de horas de frio acumulados para que ela entre em dormência, e quando ela sai da dormência é que ela floresce. Né? Então, se ela não tiver essa quantidade de horas acumulada aqui, tem várias citações, mas vamos lá, uma delas diz que tem pelo menos 300 horas abaixo de 12 graus. Ela não vai florescer e frutificar, mas vai crescer, vai dar folha, vai dar galho, vai ser uma árvore bonita, né? Tanto é que você vê muitos lugares quentes, né, com oliveiras plantadas, só que não frutifica. Por esse motivo estamos em altitude elevada, né? O que faz a gente ter produção aqui é porque nós temos um clima de altitude, né? Nós estamos a 1.600 de altitude, então o nosso clima é um clima de temperatura bem mais baixa do que o entorno nosso, por causa da nossa altitude. Vamos falar assim, em tese, cada 100 metros que você sobe em altitude, baixa 1 grau a temperatura, né? Então, se você comparar, por exemplo, a gente aqui com São João da Boa Vista, que está aqui perto, né? A gente tem 6 graus a menos do que São João da Boa Vista, a grosso modo. Uma dúvida que o pessoal sempre pergunta também, mas tira o caroço para fazer o azeite, né? Não. Ela é moída. Isso é uma coisa, lá antigamente, né? O processo do azeite era ir moendo, né? A azeitona com a pedra, com aquelas rodas de pedra e tal. Hoje você já tem máquinas muito modernas, né? Para extração do azeite. Então a azeitona chega no lagar, ela vai ser passa por uma esteira onde eles terminam de puxar as folhas, né? Porque a gente na colheita você limpa bastante as folhas, os galhos para ir para as caixas, mas você não consegue tirar tudo. Então lá tem um sugador que tira essas folhas, aí ela é lavada, mas a azeitona inteira, caroço, polpa, tudo, cai num moedor, né? Que moe e vai para umas batedeiras. Aí que ela começa a formar a pasta e começa a aparecer o óleo, né? E vai para centrífugas depois. A primeira centrífuga, nessa pasta vai para uma primeira centrífuga que separa parte líquida de parte sólida. Sim. E assim, depois uma segunda centrífuga que separa óleo de água de vegetação. Mas, como curiosidade, entre a azeitona entrar no processo e sair o azeite pronto, é em torno de 1h30. É muito rápido. Então nós temos assim, a colheita começa às 7 da manhã, 7 da noite você tem azeite fresquinho. No tanque. No tanque.
curiosidade técnica, só para o pessoal saber. A oliveira tem uma exigência de número de horas de frio ano, né? Aqui a gente tem essa quantidade de horas, só que a gente tem um problema que não se resolve, né? Vamos falar assim, o nosso inverno, ele é de picos, então ele tem pico negativo e tem picos positivos. Toda vez que você tem um pico negativo, a oliveira entra em dormência. Se o pico positivo ela passar de 28 graus, ela sai da dormência e floresce. Se vir um outro pico negativo, ela entra em dormência de novo e aborta todas as flores que ela soltou. Então a gente teve ano aqui da gente ter 4 floradas, só que só a última vinga, porque as outras 3 anteriores são abortadas. Então hoje a gente está em busca de conseguir alguma coisa que a gente consiga segurar ela, fazer ela não sair da dormência nesses picos positivos e ela só sair a partir do último pico, né? Então, tipo assim, a gente segurar ela até o final de julho sem ela ter nenhuma florada e ela só florescer em agosto, quando a gente já não teria mais picos negativos. Então, esse é um dos principais fatores que ainda hoje faz com que ela tenha uma baixa produtividade, porque você perde uma quantidade grande de botões florais que não vão virar fruto por causa desse problema. É interessante que assim, o que a gente tem de retorno aqui dos clientes é que se surpreende, estão subindo na estradinha de terra e chegam, vê as oliveiras, as árvores são muito bonitas, né? O empório também, com esse pergolado, aí tem a degustação, né, do azeite, mas andar pelo olival. Nós não temos uma visitação guiada. Então, o pessoal que chega aqui, ele pode andar pelas oliveiras, a gente tem umas plaquinhas de algumas informações sobre o olival, sobre a nossa história. E se a gente está aqui, se nós estamos aqui, eu gosto muito de ir com os clientes no olival, contar um pouco da história, de como é feito o azeite, como é a colheita. Então, essa interação, né, com as pessoas é muito gostoso e as pessoas se emocionam, porque muitas têm memórias, né, ou às vezes família de Portugal, da Espanha, que eu visitei um tio ou uma tia e eles produziam azeite, então tem essa memória e aí fica muito afetivo, sabe? As pessoas têm saem daqui muitas muito emocionadas com a questão do local e tudo mais. E o deixar aberto foi justamente para isso, para causar essa vontade, né? Nossa, tá aberto, aqui eu vou parar, eu vou entrar, eu vou ver, eu vou desfrutar desse espaço. Muita gente fala assim, nossa, eu achei que eu só ia ver oliveira na Europa. Isso. Né? Então, ele poder visitar um olival aqui, ele andar no meio do olival, ele ver. E a gente, de acordo com a nossa disponibilidade aqui, a gente sempre acompanha, explica, né? A gente não tem uma visita guiada cobrada, mas de acordo com a nossa disponibilidade, a gente faz uma visita guiada, não cobrada, né? Para que a pessoa possa tirar as dúvidas dela. Não só eu e a Elisa, como o Marcos. O Marcos também. O Marcos também faz isso. Ele fica no empório. E além dele visitar, da pessoa poder visitar o olival, depois ela pode vir aqui para a loja e fazer a degustação dos produtos, não só dos azeites, como outros produtos que a gente tem na loja. E é muito interessante. Sem custo. Sem custo. E é muito interessante, as pessoas, né, o pessoal, todo mundo que passa, muitos se encantam. Nós tivemos uma visita de um senhor que ele veio de Portugal com 15 anos e a família produzia azeite. E ele viu uma reportagem nossa e acabou vindo para cá em janeiro, que estava carregado de azeitona, né? Que a época da colheita é geralmente fevereiro. Esse ano nós tivemos uma colheita mais em janeiro,
por causa do ponto de maturação das azeitonas, porque fez mais calor, vamos dizer assim. Mas ele esteve aqui em janeiro e as oliveiras estavam carregadas. E ele falou assim, eu achei que eu ia morrer. Ele estava com 86 anos. 86 anos. Eu achei que eu ia morrer sem ver isso. Então ele entrou no olival, ele chorava, a gente chorava junto e ele contava a história. Então, assim, é muito prazeroso e detalhe, isso, ele veio com o filho dele na garupa da moto, de Araraquara até aqui. Então, só para ver o olival. Só para ver o olival. Chegou aqui com um papelzinho na mão, escrito no papelzinho assim, o meu nome, Álvaro, e o nome da Elisa. Chegou aqui procurando, eu queria encontrar o seu Álvaro e a dona Elisa. Né? Porque ele viu a reportagem na televisão, anotou os nomes e veio atrás. Ele queria visitar o olival. Então a gente tem muita história. É muito bom você estar com essas pessoas, né? É muito legal o relacionamento, né? Você fica conhecendo um monte de gente, pessoas diferentes que passam por aqui e param. Então a gente, quando está aqui, está sempre conversando, bate papo com um, conversa com o outro. Então você vai sempre, é sempre divertido, né? Você está conhecendo pessoas novas e com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, né? Uma coisa bem assim do dia a dia, é um marketing caseiro. Eu gosto justamente disso. Hoje tá sol, então hoje nós vamos mostrar o sol. Hoje tá chovendo, então hoje é chuva mesmo. Então é o dia a dia de postar, de fazer as pessoas terem vontade de vir, conhecer o espaço, mas é o que realmente está acontecendo aqui. Eu achei interessante, uma vez uma cliente chegou e ela falou assim, nossa, eu vejo o Instagram, mas eu achei assim que era um pouco assim, eles estão maquiando um pouco, né? E é mais bonito do que tá lá. Então é uma coisa que a gente procura colocar, eu procuro fazer isso bem, é o que é a nossa realidade mesmo do dia a dia. Eu queria convidá-los, né? Para vir conhecer. É um lugar muito gostoso, tem o Pico do Gavião, que é um lugar muito lindo, tem um pôr do sol maravilhoso aqui. Nós temos essas lavandas que cativam todo mundo, as oliveiras, o empório aqui oferece muita coisa gostosa. Já temos o azeite, o que a gente chama de novo, que é o azeite novelo, que é chamado, que é o azeite sem filtrar, já vai estar invasando a safra 2024, então assim, é uma oportunidade única de conhecer um azeite brasileiro, mineiro, né? E num lugar tão gostoso como vocês vão poder apreciar. O azeite não é só mineiro, ele é mineiro e paulista, porque ele está na divisa. Não, você não tem que falar isso. Mas aqui, pera lá, aqui é São Paulo, é São Paulo e do outro lado da rua é Minas. Mas como você vai, depois ele pode colocar isso lá na edição. Como você é o cervejeiro, você fala assim, e venham apreciar a cerveja também, nesse lugar gostoso, que tem os petiscos, tudo regado com muito azeite, vai lá. E o Boris para receber vocês. Bom, além dos azeites, né, a gente tem a cachaça envelhecida na madeira de oliveira. A gente tem as cervejas que nós produzimos aqui e os petiscos, né? Que a gente serve junto com as cervejas para as pessoas poderem degustar aqui, desfrutando dessa vista maravilhosa. Nós é que agradecemos a oportunidade. Sempre bom, né? Vamos falar assim, poder falar, poder contar sobre a história, poder falar sobre o nosso negócio, sobre a nossa história. É sempre bom. É um prazer. Fazendo imagens para mais um programa. Conta pra gente
estamos indo fazer as imagens Terras Altas.